pastor Almir e nós vamos estudar a grande tribulação sobre a visão futurista. Eu quero agradecer as pessoas que estão presencial e as pessoas que estão assistindo em casa e aqueles que vão assistir. Então hoje nós vamos estudar sobre a grande tribulação e nós vamos falar a respeito de 4 versículos. Daniel 9:27, que diz: o anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana, que significa 7 anos, e na metade da semana fará cessar o concerto. E sobre as asas da assolação virá o assolador, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mateus 24:21. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca haverá. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação, ou da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. E Apocalipse 7:14. Estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação significa aflição, angústia, juízos de Deus sobre Israel e sobre o mundo. A grande tribulação, sobre a visão futurista, ensina que algumas profecias já se cumpriram e outras vão se cumprir no futuro. Na Bíblia, a grande tribulação é identificada como 1. Sofonias 1:14 a 18, Zacarias 14, de 1 a 4, o dia do Senhor. 2. Jeremias 37, a angústia de Jacó. 3. Daniel 12:1, o dia da vingança. 4. Isaías 63, de 1 a 4, o dia da ira de Deus. 5. Mateus 24:21, o período da grande tribulação. 6. Apocalipse 3:10, a hora da tentação. E 7. Apocalipse 7:14, a grande tribulação. Um dos versículos que tem várias interpretações é a respeito de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que fala a respeito do assolador. Mas referente ao assolador, na visão futurista, nós vamos falar a respeito do anticristo. Mas antes de falarmos a respeito da grande tribulação, nós vamos falar sobre os vários assoladores que se manifestaram no decorrer dos séculos. Mas o anticristo se manifestará na consumação do século. Primeiro, no ano 168 a.C., a idolatria de Antíoco Epifânio IV foi o abominável, onde erigiu um altar pagão no templo e sacrificou um porco. O cúmulo das blasfêmias, porque os judeus consideram os porcos como imundos. A segunda assolação, no século I a.C., Herodes o Grande ordena uma remodelação ao templo, considerado por judeus como uma profanação, com o propósito de agradar a César. Construiu vértices da muralha a Torre Antônia, uma guarnição romana que dava acesso direto ao interior do pátio do templo. Então, para a gente entender, os judeus consideram como assolação a respeito dos gentios, das nações ímpias, que iam colocar os seus pés aos redores do templo, da construção do templo de Jerusalém ou dentro do templo de Jerusalém.
E conforme nós vimos aqui, somente pelo fato de erigir uma torre aos redores do templo, os judeus consideravam que Antíoco Epifânio IV, ele foi abominável, porque erigiu essa torre e a palavra de Deus diz que ele sacrificou um porco dentro do templo e os judeus consideravam como imundos. Foi uma grande ofensa. Nós vemos aqui também no terceiro, no ano de 40 depois de Cristo, o imperador romano Calígula ordenou uma estátua dele mesmo no interior do templo e foi morto com facada antes dessa profanação. Então nós vemos aqui que o imperador Calígula, ele queria fazer uma estátua dele mesmo para colocar no interior do templo. E os judeus mataram o imperador Calígula. E ele foi morto com facada antes dessa profanação. Quarto, no ano 69 depois de Cristo, os judeus radicais, zelotes, profanaram também o templo quando tomaram o templo e transformou em base militar, profanando o templo de Jerusalém. Quando ali eles colocaram os pés deles dentro do templo, como judeus radicais, zelotes, eles também profanaram o templo. 5. No ano 69 depois de Cristo, os exércitos romanos invadiram com suas bandeiras e brasões o pátio do templo, profanando o templo. E 6. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito destruiu Jerusalém e o templo, profanando o templo. Então as escolas de interpretações, elas têm as suas divisões, e conforme eu já disse, a escola futurista, ela vai falar a respeito de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e a respeito da grande tribulação e do anticristo, que está relacionado a 7 anos, quando o anticristo vem e estabelece a paz. Mas o livro de Apocalipse é um labirinto, é um quebra de cabeça, enigmas para serem desvendados. Para nós entendermos, a gente tem que ler sem ordem cronológica dos fatos e eventos intercalados entre um e outro. Então nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 2 e 1, que quando se abriu o primeiro selo se abrirá com o cavalo branco, e aquele que está sentado sobre ele tem um arco e uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer o anticristo fará acordo de paz por 7 anos com 30 nações árabes e Israel. E depois de 3 anos e meio, conforme 2 Tessalonicenses 2,4, o anticristo se assentará como Deus no terceiro templo em Jerusalém, que já estará construído, querendo ser adorado como Deus, e a aliança de paz será quebrada por Israel. E nós vemos em Apocalipse 6,5 sobre o terceiro selo, que é o cavalo preto, que aquele que está assentado tem nas suas mãos uma balança e uma medida de cevada e de trigo, que representam escassez de alimentos, que acontecerá na grande tribulação, depois de 3 anos e meio, que devagar a gente vai conversando e a gente vai ver ali na frente. Então a gente tem que ir devagar, porque é um estudo um pouco difícil, a escatologia. E somente aqueles que tiverem a imagem da marca ou do número ou da besta na mão ou na testa poderá comprar ou vender esses alimentos para se alimentarem. Então nós vamos falar disso depois no segundo ai, mas nós não chegamos ainda no primeiro ai. Então vamos devagar. E os juízes de Deus se estabelecerá, conforme Apocalipse 9:12. Passado é já um ai.
O significado da palavra ai na Bíblia está ligado a juízo, lamentação, angústia, pesares, gritos de aflição em todo o mundo. Os 3 primeiros ais refere-se no final da grande tribulação. Provérbios 23, 29. Para quem são os ais? Os pesares, as queixas, as feridas sem causas para os homens iníquos. Isaías 1:4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, filhos corruptores. É importante observar que, segundo a visão futurista, a aflição começa na metade da grande tribulação, mas na realidade o ai refere-se para os homens iníquos desde a fundação do mundo até a consumação do século. Então agora nós vamos falar a respeito do primeiro ai. O primeiro ai refere-se a Apocalipse 8:1 e 13. Apocalipse 8:1. E abriu o 7º selo, e houve silêncio no céu por quase meia hora. E olhei, e eis que vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo: ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos 3 anjos que vão tocar a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, que se referem aos 3 ais. E Apocalipse 9:14 diz: solta os 4 anjos presos no rio Eufrates, preparado para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E por essas 3 pragas foram mortas a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. E Apocalipse 9:15 diz: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E agora nós vamos ver os versículos que falam a respeito quando começa o primeiro ai. Então, o que a gente precisa entender aqui, em primeiro lugar, quando começa o primeiro ai. O primeiro ai começa quando relacionado a esses 4 versículos que eu vou falar, para vocês verem que a Bíblia não tem ordem cronológica, mas vai falar a respeito do outro, o mesmo assunto. Então, preste atenção, Apocalipse 9:15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, hora, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Apocalipse 11, 14 e 15. E Apocalipse 16:1 diz a mesma coisa. Derramarei sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 15:1. Vi um admirável sinal do céu, 7 anjos com 7 pragas, porque é a ira de Deus. Apocalipse 18:8. E as 7 pragas virão num só dia, a fome, o pranto e a morte. Então, esses versículos, eles vão falar somente a respeito das 7 pragas que vão vir. Uma das coisas que a gente precisa entender, que o primeiro ai, ele já está falando aqui na palavra de Deus, em Apocalipse, ali relacionado, ali, um pouquinho ali na frente a gente vai ver, sobre a guerra do Armagedon. Então, o primeiro ai já está falando já a respeito das últimas coisas que vão acontecer sobre a face da terra. Apocalipse 16:12 diz que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates,
e secou a água para preparar o caminho do rei do Oriente. E da boca, continua o versículo, da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, para preparar o caminho do rei do Oriente. Só para a gente estar ciente, desde o século XIX, o rio Eufrates vem secando de forma considerável e já é um problema hídrico nas imediações da Síria, Iraque e Turquia. Então, um dos sinais que não tem uma sequência, repito de novo, o 6º anjo diz que um dos sinais que nós estaríamos perto da guerra do Armagedon seria que o rio Eufrates começaria a secar. E nós já temos relatos científicos que desde o século XIX o rio Eufrates vem se secando de forma considerável, trazendo um problema hídrico nas imediações de Síria, Iraque e Turquia. Então, nós podemos entender que nós estamos perto, ou estamos caminhando para a guerra do Armagedon, mas que os sinais já começaram a acontecer, e nós temos que perceber, relacionado a esses sinais. Segunda coisa que diz, Apocalipse 9:1, continuando. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu que caiu na terra com a chave do poço do abismo. Quando vai acontecer a guerra do Armagedon? Ela vai acontecer quando também tocar o 5º anjo a sua trombeta. E o que vai acontecer? Diz a palavra de Deus, eu vi uma estrela do céu caindo na terra com a chave do abismo. Agora nós vamos ver quem é essa estrela que caiu do céu e que tem a chave do poço do abismo. O versículo 11 diz que ele é rei, é o anjo do abismo, Abaddon, ou em hebreu Apolion, em grego, que se chama destruidor, que é igual Satanás, que é igual diabo, que é igual dragão, que é igual serpente, que é igual Leviatã, que é igual monstro do mar. Quando vocês ouvirem essas palavras, está falando da estrela que caiu na terra com a chave do poço do abismo. Qual é o nome dessa estrela? O nome dessa estrela é Diabo ou Satanás, que quer dizer acusador, que será solto no período de 1000 anos de prisão, conforme Apocalipse 27, para enganar as nações. Significa que Satanás será solto com o propósito de enganar as nações para guerrearem contra Jerusalém. Só quero dar uma pausa aqui para dizer que a gente vai devagar e se não entenderem, pode perguntar. É Apocalipse 9:3, continuando. E da fumaça, sempre tentando entender aqui na nossa mente, tocou a trombeta o 5º anjo, a estrela. Veja bem, a palavra de Deus está dizendo que Satanás está preso e será solto na guerra do Armagedon. Qual é a finalidade dele? Ajuntar as nações para que venham guerrear contra Jerusalém. E Apocalipse 3 continua dando algumas descrições para a gente. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, que representam exércitos de 12 milhões de homens, que por 5 meses sitiarão a cidade de Jerusalém. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles. E os gafanhotos não fizeram dano às árvores verdes, às ervas e às verduras, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus.
Então aqui nós vamos ver duas coisas. Primeiro, Satanás vai ser solto. Segundo, como gafanhotos sobre a terra que representam um exército de 200 milhões de homens, que na guerra do Armagedon, antes de acontecer a guerra do Armagedon, eles vão por 5 meses sitiarem a cidade de Jerusalém. E quando eles sitiarem a cidade de Jerusalém, o temor vai ser tão grande dentro dos corações das vidas, que as vidas vão desejar tirar as suas vidas. E a palavra de Deus diz, no texto e no contexto, versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. E os gafanhotos não farão dano à árvore verde, nem a ervas e nem a verdura, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Porque depois, lá na frente, no segundo ai, nós vamos ver os homens que na grande tribulação terão na sua testa o sinal de Deus, que são os 144 mil, que nós não vamos falar a respeito deles agora. Continuando o versículo devagar, para a gente chegar onde a gente deseja chegar. Apocalipse 9, 7 e 8. Agora aqui, nós vamos interpretar o versículo 7 e 8, que diz que o aspecto do gafanhoto é semelhante a cavalo. 1. Tinham rosto de homens com coroas de ouro, que representam seres inteligentes. Então nós vamos ver por que aqui é um grande exército. Não é exército de gafanhoto de animal normal. Nós vamos ver que é exército das outras nações que se levantarão na guerra do Armagedon contra Jerusalém. E agora nós vamos ver por quê. O primeiro, tinha um rosto de homens. Os cavalos tinham rosto de homens, com coroas na cabeça. Isso tem uma representação. Representam seres inteligentes. Eles também tinham cabelos compridos, como de mulher, que enfatiza sedução. E terceiro, os seus dentes são como de leão, que representam as forças governamentais. E quando nós vemos aquele simbolismo, né, do cavalo e dos homens que estão sobre esse cavalo, que tem cabelo como de mulher, que tem rosto, que tem dente como leão, representam as forças governamentais das nações que vão se levantar contra Jerusalém. E Apocalipse 9:10 diz que esses cavalos tinham caudas semelhantes a de escorpião para danificar os homens por 5 meses. E volta agora aqui dizer a mesma coisa. O versículo 11. E tinham como rei o anjo do abismo, que em hebreu é Abaddon, em grego Apolion, que significa destruidor, que é igual anjo do abismo, é igual Satanás, diabo, serpente, dragão, leviatã, ou monstro do mar, que a sua finalidade é ser acusador. Só uma coisinha aqui, que a gente precisa entender. Diferente de Lúcifer, Satanás não é a mesma pessoa de Lúcifer. Lúcifer é a estrela da manhã e 1/3 dos anjos que foram expulsos dos céus, que representa Lúcifer. O nome Lúcifer, o significado do nome Lúcifer significa estrela da manhã e estrela da alva. Então aqui nós não estamos falando de Lúcifer, nem de estrela da manhã, nem estrela da alva. Nós estamos falando de Satanás, que vai ser solto para que venha influenciar as nações para guerrearem contra Jerusalém. Agora nós vamos ver alguns versículos dentro da palavra de Deus que vai provar isso que nós estamos dizendo. Provérbios 30, 27 diz que os animais gafanhotos não têm rei. Em Apocalipse 17, 1,
diz que a besta do abismo é o 8º rei, que com 10 nações receberão o reino por um determinado tempo e vão se levantar para guerrearem contra Jerusalém. Segundo, Naum 3,17 diz: os teus coroados são como gafanhotos que se acampam nos dias de frio, com exércitos, e mesmo sendo em dias de frio, com dificuldade, certamente vai ter helicópteros por 5 meses sitiando Jerusalém. 3, Joel 1,6 diz: porque uma nação subiu contra a minha terra, poderosa, sem número, seus dentes como de leão, representam as forças governamentais. Outro versículo da palavra de Deus que a gente vê que realmente são forças governamentais, Salmo 57, 4, quando Jesus estava sendo crucificado, ele diz assim, ó: a minha alma está entre leões, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua dos homens é espada afiada. E o versículo 6 diz: mas Deus quebra os queixos e os dentes da boca dos leões. O que vai acontecer? Isso nós vamos ver no primeiro ai ainda, no final do primeiro ai, quando Jesus colocar os seus pés em Jerusalém, vai acontecer, esse versículo vai se concretizar. Jesus vai quebrar, aleluia, Jesus vai quebrar os queixos e os dentes da boca dos leões, das forças governamentais, porque uma só pedra que foi lançada por Deus, conforme diz Daniel, sem mão, quebrará todas as forças governamentais, e um só governo existirá, depois dessas últimas coisas que vão acontecer, depois da guerra do Armagedon. Joel 3,2 diz: congregai todas as nações, e eu farei descer ao vale de Josafá, e entrarei em juízo por causa da minha herança Israel. Versículo 12: movam as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Versículo 14: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Agora nós vemos que em Apocalipse 9,19 vai falar sobre o poder do cavalo. O poder do cavalo está na boca e cauda, que são semelhantes à serpente, que representam os espíritos demoníacos, porque o poder do cavalo está na boca e na cauda, que danifica. Então, ali, ele vai falar sobre o poder do cavalo, que está na sua boca e na sua cauda. O poder do cavalo, ele representa aqui os sinais dos espíritos demoníacos, que está na boca e na cauda, que se levantam das nações, que se levantaram contra Jerusalém. E Apocalipse 16:13 diz: então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espírito de demônios, que fazem prodígios, sinais e maravilha, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia, dia de Deus Todo-Poderoso. Então, esses versículos, nós vamos ver que está falando sobre a guerra do Armagedon. Apocalipse 19:20. E a besta foi presa com ela, o falso profeta, a besta, que diante dela fizeram os sinais com que enganaram as nações e adoraram a sua imagem, e foram lançadas vivos dentro do lago de fogo de enxofre. E agora nós vamos ver no primeiro ai,
quando essas coisas vão acontecer. Daniel 2:23 diz assim, ó: seus pés em parte são de ferro, em parte de barro. Daniel 7:20 diz: 10 pontas vão fazer guerra contra os santos e vencerem. Apocalipse 17:12 diz: e dos 12 chifres, 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por um determinado período, juntamente com a besta. Aqui diz por 1 hora. Em Ezequiel 4:6 diz que, se você for lá ver, que cada dia representa 1 ano, 1 hora, 1 ano. Então, 1 ano antes da guerra do Armagedon, esses 10 poderes vão receber, junto com o anticristo, o poder para se levantarem contra as nações de Israel. E eles vão estabelecer a guerra do Armagedon, ou a terceira guerra mundial. Para mim, guerra do Armagedon. Terceira guerra mundial é a mesma coisa. Depois eu vou explicar por que eu não acredito. Se tiver a terceira guerra mundial, vai acabar tudo. E a guerra de Gog e Magog, onde várias linhas de interpretação dizem que isso somente vai acontecer de forma figurada depois do milênio. Eu vou explicar que, para mim, no meu entendimento como estudante, eu entendo que a guerra do Armagedon, terceira guerra mundial, ou guerra de Gog e Magog, é a mesma guerra. Então eu vou explicar agora. Explica aí para mim. Você está dizendo então, por que a guerra de Armagedon não vai ser depois do milênio? Então eu gostaria que você prestasse atenção e não concordasse comigo, né? Se você não concorda, não tem problema. Depois vai lá no comentário e diz assim: olha, eu não concordo. Eu concordo que a guerra do Armagedon é depois do milênio. E aí dê as suas explicações, né? Porque somente dizer que a guerra do Armagedon é depois do milênio é fácil, né? Eu que estou contradizendo algumas escolas de interpretações, vou explicar como estudante porque que eu considero a guerra de Armagedon a mesma da guerra de Gog e Magog e a mesma da terceira guerra mundial. Então, considera a guerra de Gog e Magog antes do milênio. Interpretação sem ordem cronológica do livro de Apocalipse. Por quê? Primeiro versículo, que a palavra de Deus diz em Naum, versículo 9, que não se levantará por 2 vezes a angústia. A grande tribulação não se levantará por 2 vezes. Naum 3,17 diz que os teus coroados são como os gafanhotos que se acampam nos dias de frio. Então, eu estou explicando aqui o primeiro item. Veja bem, que a gente precisa entender, porque eu, como estudante, considero a guerra de Armagedon, a guerra de Gog e Magog, a terceira guerra mundial, que se acontecer para mim vai ter esses mesmos nomes, vai ser a última guerra sobre a face da terra. E eu vou explicar por quê. Porque Naum diz que não se levantará por 2 vezes a mesma angústia. Não vai, a palavra de Deus está dizendo que a guerra do Armagedon vai acontecer, é uma angústia. E que a guerra de Gog e Magog vai ser outra angústia. A palavra de Deus está dizendo, não se levantará por 2 vezes a mesma angústia, a mesma tribulação, a mesma aflição. Segundo, Ezequiel 38 diz, que fala a respeito dos sinais, que são os mesmos da guerra do Armagedon. Presta atenção. Ezequiel 38, 8, 16 e 22, versículo 8. Depois de muitos dias será visitada no fim dos anos por muitos povos que sempre
serviram de assolação para Israel. Versículo 16, e subirá contra o meu povo de Israel, como uma nuvem a cobrir a terra. No fim dos dias trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu for santificado aos seus olhos, Gog. Quando que Deus vai ser santificado a Gog? Quando que Deus vai ser santificado na guerra do Armagedon? Nós vamos ver no final, somente quando Jesus colocar os seus pés juntamente com a igreja no Monte das Oliveiras. Versículo 22 diz, e contentarei com ele por meio da peste, que é a mesma coisa que acontece na guerra do Armagedon, sangue, chuvas inundantes e pedras de saraivas de 1 talento. Fogo e enxofre farei cair sobre eles, e tem os mesmos sinais da guerra do Armagedon. Você pode estudar lá, todos os sinais da guerra do Armagedon, que é o mesmo, porque eles estarão também nas mesmas localidades. Terceiro, por que eu como estudante considero que Gog e Magog, para mim vai ser a guerra de Armagedon, a terceira guerra mundial. Ezequiel 39, 11 e 12 diz, na guerra de Gog e Magog, os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os seus mortos e purificar a terra. E depois de passarem esses 7 meses, serão escolhidos homens para acharem e sepultarem os seus corpos que ficarem no chão. E toda vez que encontrarem um osso humano no vale dos exércitos de Gog, haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército. Na guerra de Gog e Magog, dá para entender que vai ser uma guerra que vai ter as mesmas características da terceira guerra mundial. Depois, no estudo, a gente vai ver quais são as armas que vão ser usadas na terceira guerra mundial. Quais vão ser a destruição que eles vão fazer, a destruição que eles vão realizar. Diz a palavra de Deus que vai ficar a terra por 7 meses. 7 meses para sepultar o seu morto. Ninguém vai poder entrar para pegar um osso, ninguém vai poder entrar para pegar um morto, só vai pegar depois de 7 meses. Isso relacionado a respeito de armas químicas, porque não vai poder entrar nem com roupa especial por 7 meses nessa localidade. E depois eu vou explicar, no continuar do estudo, que nós estamos falando a respeito da terceira guerra mundial e as características da terceira guerra mundial e as armas que nós temos hoje. Nós já temos essas armas nas nossas mãos para guerrear. E se acontecer uma terceira guerra mundial, você pode ter certeza, não vai sobrar nem o planeta Terra e muito menos o universo. Mas o universo não vai sobrar por causa dessas armas, não. O universo também vai ser abalado. Nós vamos ver no decorrer dos versículos, quando Jesus e a igreja colocar os seus pés sobre o Monte da Oliveira, não vai ter outro acontecimento semelhante a esse, porque 2 angústias não vão acontecer. E o quarto motivo que eu considero é porque a palavra de Deus diz que nós vamos ver no decorrer do estudo, no final desse estudo, que quando Deus abrir o 6º selo, vai ter um terremoto, sol e lua vão se tornar em sangue, e as estrelas do céu vão cair sobre a terra abalada por um vento forte. E o céu se retirará como um livro que enrola, e todos os montes lhe serão removidos do seu lugar. Em Isaías 34 diz, e todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o exército, sol, lua e estrela, cairá. Então nós vamos ver aqui, agora nós vamos entrar propriamente dito, no que a gente está conversando, que é sobre, por enquanto a gente falou
que a cidade de Jerusalém ficará sitiada por 5 meses. E agora nós vamos entrar propriamente dito na guerra do Armagedon, na guerra de Gog e Magog e na terceira guerra mundial. A cidade de Jerusalém será sitiada por 5 meses pelas nações, declarará guerra contra Jerusalém, conhecida como Guerra do Armagedon, Guerra de Gog e Magog, ou a Terceira Guerra Mundial. Agora eu vou explicar hoje quais são as armas que nós temos e se gerar a Terceira Guerra Mundial, o que vai acontecer. Primeiro, nós temos bombas atômicas de 20 toneladas, mais poderosas do que aquelas que foram lançadas lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. E os Estados Unidos e o Irã e outros países têm bombas de hidrogênio 20 mil toneladas, mais poderosa do que a bomba atômica que destruíram a cidade do Japão. Segundo, nós temos hoje em dia armas biológicas e químicas. Existem 5 tipos de agente químico. Agentes neurotóxicos, em forma de líquido, aerosol, vapores, poeiras, gases que agem no sistema nervoso central. Eu tenho aqui alguns nomes: sarin, novicoque, ciclosarin, somantabum, agentes neurotóxicos usados contra Sergei e contra a Inglaterra e outros países. Eu vou ser mais objetivo, não vou falar. Depois, se você quiser saber, mais na frente, nós temos... Vou fazer uma apostila, né? Prefiro ser mais humilde e dizer, nós vamos fazer uma apostila e falar sobre escatologia futurista, e todas essas informações vão estar nessa apostila. Então, a gente pelo menos vai ter uma apostila, se você querer saber detalhadamente. Não dá para falar detalhadamente todas as coisas. É só uma pincelada. Armas sufocantes. Reagem por sufocamento. Gás cloro, fogênio, mata todo o organismo vivo com gás de agentes. Nós temos aqui nome de alguns: leucisite, mostarda nitrogenada, mostarda de enxofre, Vergênio Oshima. Então, são alguns agentes que podem ser usados para destruir os homens sobre a face da terra. Agentes versicantes. Um dos agentes químicos mais comuns, o agente causa vesículas na pele, de dispersão e por gás. Temos efeitos fisiológicos de irritação na pele, na membrana, na mucosa, no olho, que dá cegueira, e bolhas na pele, irritação no trato respiratório. E o quarto, nós temos agentes hematóxicos, arsina, cinaneto de hidrogênio, cloreto de cianogênio. São agentes que fazem com que o corpo sufoque, inibindo a capacidade das células do sangue de usar ou transferir oxigênio. Sua forma de dispersão é através de gases. E temos o agente incapacitante, são gases lacrimogêneos, spray de pimenta, são agentes que provocam imobilização temporária e são usados como dispersão aerossol e em exposição dérmica ou por inalação. E agora eu quero falar sobre guerras nucleares que serão realizadas. Pode fazer pergunta, pastor. Só falar aqui
Guerras nucleares que serão realizadas com drones, robô, bombas de nêutrons que atracam proteínas do organismo humano. Pode fazer a pergunta? São vários fatores, não é somente um. É que daí já entra, nós estamos aí. Exato, pastor. Nós estamos aqui tentando arrumar o microfone para fazer perguntas. Vai ser muito forte, né? Estava fazendo um comentário aqui que a palavra de Deus diz que o mau cheiro será muito grande, como diz em Isaías 34, versículo 3. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e dos seus sangues, deles os montes se inundarão. Então, devido a essa guerra, também, que é uma das possibilidades da química, né? Guerra química. Exato. Tanto Apocalipse, quanto Isaías e Ezequiel. Que Apocalipse fala da guerra do Armagedon, mas Ezequiel fala da guerra de Gog e Magog. Acabamos Isaías não disse a guerra do Armagedon ou Gog e Magog. Estão falando da mesma coisa, exato. Terceiro, nós temos guerras nucleares com drones, robôs, bombas de nêutrons que atacarão as proteínas do organismo humano. O urânio capaz de perfurar tanques de guerras blindados e inovações submarinas e aviões supersônicos com velocidade que torna invisível aos radares. Agora você imagina isso. Pleno século XXI, nós já temos toda essa tecnologia. Na realidade, a gente não sabe quando vai ser a guerra do Armagedon. Se acontecer a Terceira Guerra Mundial, geralmente, as guerras, quando acontecem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se dividiram as nações. Mas agora não, agora vai ser diferente. Diz que vai ser uma angústia conforme nunca houve, nunca haverá, desde o começo da criação dos homens até a consumação do século. Não vai ter uma guerra da mesma forma, da mesma maneira. Então, nós vemos aqui, se hoje, em pleno século XXI, nós temos armamentos para a Terceira Guerra Mundial, para fazer um estrago, imaginem todas as nações se reunindo contra Jerusalém. Aí diz aqui em Zacarias 13:2, naquele dia tirarei da terra o nome dos ídolos, farei sair da terra os falsos profetas, e se me perguntarem que feridas são estas nas minhas mãos, direi, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 14:2, 3. Porque ajuntarei as nações contra Jerusalém, e metade da cidade sairá para o cativeiro, e o Senhor sairá a peleja contra as nações. Versículo 4. E naquele dia os meus pés estará sobre o monte das oliveiras, que será fendido no meio. Virá o Senhor e todos os santos com ele,
e vai ter o arrebatamento da igreja. Então, nós vemos aqui que no primeiro ai, que começa, a gente precisa entender, do final, já está falando da última guerra, que é a guerra do Armagedon, e a terceira guerra mundial. Ou, para mim, como estudante, considero também no mesmo nível a guerra de Gog e Magog, que quando eles estiverem destruindo metade de Jerusalém, depois a gente vai aprofundar, é que eu tenho que ir, nos outros ai vai falar mais detalhadamente, mas eu tenho que ir devagar pelos versículos, que diz que quando Jesus colocar os pés dele junto com a igreja no Monte das Oliveiras, ali ele vai quebrar todos os ídolos e vai sair todos os ídolos da terra e todos os falsos profetas, porque ele ajuntará contra Jerusalém todas as nações. E quando Jesus colocar os pés dele, ali ele vai colocar junto com a igreja. Só que a igreja vai ser arrebatada antes. E existem 3 interpretações sobre o arrebatamento da igreja. A primeira interpretação é que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada no começo da grande tribulação. A segunda interpretação, a igreja será arrebatada depois de 3 anos e meio, que começou a grande tribulação. E a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, depois de 7 anos de grande tribulação. Então, em 1 Tessalonicenses 4,16 diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As sepulturas serão abertas para devolverem o pó do corpo para os mortos em Cristo, que terão alma, espírito e corpo glorificado. Nós não vamos falar especificamente sobre isso, porque isso aqui é conversa de milênio. 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E os que estiverem vivos serão transformados num corpo glorificado. O que quer dizer corpo glorificado? É alma, espírito e corpo glorificado. E Apocalipse 16 diz que os 7 anjos, quando Jesus for colocar os seus pés, quando ele colocar junto com a igreja os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o que vai acontecer? Apocalipse 16, 7 diz que os 7 anjos derramou a sua taça no ar, teve terremotos, a cidade de Jerusalém se fendeu em 3 partes, e sobre os homens caíram chuvas de saraiva e peso de 1 talento, igual de Ezequiel na guerra de Gog e Magog. Apocalipse 11, 13 diz, e naquela mesma hora, pode ver a sequência aqui de versículo, não é a mesma. Ela fala em Apocalipse 16, depois ela fala da mesma coisa em Apocalipse 11. E naquela mesma hora houve um terremoto e caiu a 10ª parte da cidade e morreram. Ali fala até os números de mortes. 7.000 homens. Agora em Apocalipse 8 continua falando. A sequência, quando Jesus e a igreja colocarem os pés no Monte da Oliveira, o que vai acontecer? Aí continua as sequências. O primeiro anjo tocou a trombeta. Veja que em 8:7 fala que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada a 1/3 parte das árvores verdes e ervas. Então nós vemos que quando
Jesus e a igreja colocam os pés no Monte das Oliveiras, vem uma sequência de sinais, que também depois nós vamos ver no segundo ai, quando as duas testemunhas, elas falam a respeito da palavra de Deus e profetizam sobre as nações, nós vamos ver ali também alguns sinais. Por causa desses sinais que aconteceram no segundo ai, foram que os 144 mil israelitas se converteram ao evangelho. Então nós vamos ver aqui na sequência, aqui, ó, Apocalipse 16, 2. Se a gente não colocar esses versículos assim, a gente não entende. Então tem que colocar um pertinho do outro. E foi o primeiro anjo que derramou a sua taça sobre os homens e fez ferida maligna sobre os homens, que tinham o sinal da besta e adoravam a besta. Veja bem, uma coisa que eu quero aqui deixar para a gente entender. Um versículo, porque o que significa a grande tribulação? Destruição de Israel e destruição dos gentios. E de todas as coisas que vão acontecer em Jerusalém, vai influenciar nas outras nações. E tem alguns sinais que diz aqui que o primeiro anjo vai fazer. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados sobre a terra e foi queimada a terça parte das árvores verdes e ervas. Agora, continua dizendo aqui, ó, também o primeiro anjo continua aqui, a revelação continua. O que mais que vai acontecer? O anjo derramou a sua taça sobre os homens e fez ferida maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a besta. Aí depois a gente vem. Aqui não tem alguma sequência de anjos, tá? Porque elas estão distribuídas entre os ais, conforme a sequência dos acontecimentos. Agora nós temos aqui o quarto anjo, que diz Apocalipse 8:12. Que tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, da estrela, para escurecer o dia e a noite. Ó, Apocalipse 16:8 diz que o quarto, continua a revelação, que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Aí vem o quinto anjo, derrama a sua taça. Apocalipse 16:10 diz que o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Agora Zacarias completa, 14:12. E os exércitos e animais apodrecerão as suas línguas e olhos quando guerrearem contra Jerusalém. E aí vem o outro sinal, Apocalipse 6:12, que havendo aberto o sexto selo, houve o terremoto, o sol, a lua tornaram em sangue, as estrelas do céu caíram, e sobre a terra abalada por um vento forte, e o céu se retirou como um livro que se enrola todos os montes. Ilhas foram removidas do seu lugar, e todo o exército dos céus se desfizeram, sol, lua e estrelas. Nós vamos entrar depois no milênio, e no milênio a gente vai ver que Deus vai fazer nova terra e novos céus. Então, por causa disto, eu digo de novo e repito, que eu não acredito. Sou ousado em dizer isso, né? Porque nunca vi ninguém dizer isso. Preferia ficar quietinho no meu lugar comigo. Como me deram oportunidade, ou eu falo naquilo que acredito, ou seja igual a todo mundo, penso igual a todo mundo. Então, eu quero dizer que, por causa desses versículos, eu não acredito que depois de 1000 anos, aí as escolas de interpretações que eu já vi, porque
para não se cair em contradição, eles dizem o seguinte: isso vai ser só de forma simbólica, não vai ter esses sinais. Para justificarem aquilo que eles querem dizer, eles dizem que não vai ter esses sinais, entendeu? Que Deus vai pegar o diabo, vai pegar o falso profeta, a besta, e vai jogar direto no lago de fogo de enxofre, e não vai acontecer a guerra de Gog e Magog, é apenas uma expressão simbólica. Então, não dá, né, para o agente... Não dá para ficar em cima do muro, a gente escolhe o que a gente, embora seja difícil. Mas isso não significa que nós estejamos certos, tudo bem. Você pode colocar aí, não tem problema nenhum, nós não vamos brigar por causa disso, pode ter certeza. Você coloca a sua opinião e diz aí, eu acredito que Gog e Magog vai ser depois de 1000 anos, que o diabo vai ser solto. Depois de 1000 anos vai enganar as outras nações e vai voltar a ter uma guerra na mesma dimensão que teve, de guerra do Armagedon. Aí você explica para mim depois os versículos para mim tentar entender. E aí, se você me convenceu humildemente, eu venho aqui, peço desculpa e que também concordo com a sua opinião, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai ficar assim. Veja bem, eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente vai devagar e falando versículo bíblico. Não adianta aqui eu falar o que eu penso, entendeu? Sem colocar os versículos bíblicos. Se o versículo bíblico não for suficiente para nos convencer, não vai ser a minha opinião que vai convencer a vida das outras pessoas. Então, é um assunto... difícil, escatologia não é fácil, mas o primeiro ai fala relacionado a isso. O segundo ai já é mais fácil, agora o terceiro ai vai ser também um outro assunto difícil de conversar. Mas eu quero agradecer pela oportunidade e nós encerramos aqui. Obrigado.